nós possamos nos alegrarmos na presença do Senhor mais uma vez. A palavra do Senhor nunca falha. A palavra diz que ela nunca volta vazia, né? Quando ela é semeada, quando ela é dita, ela é ensinada, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Eu creio que nessa noite nós não vamos voltar para nossas casas vazios, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da sua palavra. Ele dá a sua palavra a nós na medida, né? Ele dá a palavra dele para nós na medida, naquilo que nós precisamos. Agora nós temos que estar atentos para ouvir a palavra do Senhor, e hoje não vai ser diferente. Nós nos preparamos para ministrar a palavra do Senhor, e nós, com muito temor e tremor a Deus, nós nos preparamos, nós pedimos a graça do Senhor, para que nós não falamos nada aqui que seja de nós mesmos, nada que seja de nós, porque o que temos a oferecer? Nós não temos nada a oferecer, mas o Senhor tem muito a nos oferecer. Abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus, lá no livro de Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Eu dou a cabeça, vamos falar com Deus para que venha nos ensinar através da ministração. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua igreja, Pai, reunida. Aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus servos, e aqui está a tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui, Senhor, mais entendido, mais ensinado. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos visitar agora, através da ministração da tua palavra. Nos reveste do teu poder, da tua graça, da tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui Jesus ensina sobre o fruto na vida das pessoas. Ensina o fruto na vida das pessoas. Então significa que nós somos comparados que uma plantação do Senhor, uma árvore que dá fruto. E Ele vai nos ensinar aqui que tem árvores que dão frutos bons e outras que dão frutos maus, né? E não tem como uma árvore boa produzir frutos maus, e árvores ruins produzir frutos bons. Então essa é a comparação que Jesus faz conosco. Você vê como que Jesus usa de forma simples para nos ensinar? Enquanto nós às vezes queremos complicar, falar coisas bonitas para que as pessoas entendam ou percebam que nós estamos estudiosos, que nós somos, né, grandes líderes. Não, Jesus ensina de uma maneira tão simples e objetiva para todos nós. Então Ele nos compara aqui às vezes como uma plantação, como uma planta que é plantada, que planta semente, germina, que cresce e dá seus frutos. Então eu vejo assim que a simplicidade de Jesus e como Ele usa para nos ensinar. Então eu creio, irmão, que hoje nós possamos entender um pouco mais do que o Senhor pretende para conosco nessa noite. E Ele começa falando para que nós possamos acautelar, cuidar sobre os falsos profetas. Mas a gente vai mais além disso. Os falsos profetas podem ser os falsos pregadores, os falsos ensinadores, os falsos professores, mas também existem os falsos amigos, os falsos colegas, né? Os lobos vestidos de ovelha, como aqui a própria palavra diz. Então nós temos que acautelar e nos cuidar, e nos proteger de tudo, ficar atento com relação a tudo isso. Quando você pensa que está bem seguro, se abre o seu coração, você fala de sua vida, você abre a sua vida para uma pessoa, quando você, de repente, você vai descobrir que ela era um lobo vestido de uma ovelha. Então aqui o Senhor Jesus dá uma série de ensinamentos, só nesses pequenos versículos aqui. E vamos lá, capítulo 7, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, todas as árvores boas produzem bons frutos, e toda árvore má produz, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, então olha aqui, a comparação que o Senhor Jesus faz para conosco, né? A simplicidade, a maneira que Ele usa para falar conosco nessa noite. Primeiro Ele começa a falar dos falsos, a cautelar dos falsos profetas. Existe na antiguidade os falsos profetas, existia para fazer a alegria dos reis. Os falsos profetas, ele fazia aquilo que era para o bem-estar dos reis e de um povo. Então, o povo vivia em cima daqueles profetas para saber, né, qual seria o bem que se favorecia. Os reis cresciam em cima daquelas falsas profecias, mas eram puros falsos profetas, não era do Senhor, dos reis, era somente para agradar os homens. Então, também hoje, diante dos dias que vivemos, existem os falsos profetas, sim, os falsos pregadores, e a gente tem que cuidar muito para o que a gente fala aqui, porque o que a gente fala aqui amanhã pode ser usado contra mim, como muitos estão sendo usados. Muitos que falavam em cima de um púlpito, hoje está sendo usado contra eles. Hoje eles estão no chão. E aquilo que eles falaram? Pessoas que usaram os púlpitos, o microfone das igrejas para ministrar contra certas coisas, hoje estão fazendo tudo. Estão fazendo tudo aquilo que eles falavam, que era proibido, que não podia fazer, hoje eles estão fazendo. Então, esses são os falsos profetas. E os falsos profetas, aqueles que diminuem o Senhor Jesus, os falsos profetas que minimizam o nome do Senhor Jesus e fala somente de si mesmo. Ele minimiza o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não está no primeiro plano, mas ele traz a honra e a glória para si. Então, ele está falando aqui sobre os falsos profetas. E ele diz: por seus frutos os conhecereis. E a comparação que eu falo de uma árvore, que se você sair ali na rua, você vê o pé de manga, você conhece o pé de manga pelo fruto que ela dá. Você conhece o pé de jaca pela jaca que ela dá. Você conhece o pé de jabuticaba pela jabuticaba que ela dá, né? Lá em casa nós temos 2 pés de jabuticaba. Eu sei qual que dá melhor fruto, que dá um fruto, que dá fruto, mas que dá mais. Um fruto menor, que dá menos, que dá mais. Tem 2 pés de manga, eu sei qual que dá o fruto melhor e o que não dá fruto, né? E assim o Senhor Jesus pede para que nós cuidamos. E Ele sabe. E lá na frente, né, nós vamos ser julgados pelos nossos, o fruto que estamos produzindo. E nós, como filhos e servos, não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui na terra simplesmente para eu dei a vida para o Adilson. Nós estamos aqui para produzir, para frutificar. Assim como a árvore, nós fomos gerados, nós crescemos, e a partir de uma idade nós começamos a dar fruto. Nós já começamos a dar fruto. Você já percebe uma criança, por exemplo, a semana passada, domingo, o Enzo Micael me chamou aqui: pastor, eu preciso falar com o senhor. Falei: ixi, o que vem agora, né? O Enzo me chamou aqui e falou: pastor, eu quero me batizar. Quando que podemos mais? Eu vou falar com a minha mãe, eu quero me batizar. Então eu fiquei cheio de alegria. Aí você já vê ele produzindo fruto. Alguma coisa, né? Já está nessa idade, 12 anos, já está produzindo. Então nós crescemos para produzir. Então isso me alegrou muito. Eu fiquei a semana inteira alegre, porque ele me chamou e abriu seu coração e falou que ele precisa se batizar. Então é algo que ele está sentindo no coraçãozinho dele, de receber essa graça do Senhor, de está faltando isso na vida dele. Aí você vê, tão pequeno, e está achando essa necessidade de se batizar. Por que as pessoas, você não vê, tem pessoas que não conseguem proporcionar nada de bom. A pessoa, tem criança que cresce, adolescente já entra no crime, já entra nas drogas, porque ele não foi conduzido a conhecer a palavra do Senhor, não foi conduzido à casa do Senhor, não teve uma disciplina cristã. Então ele já começou, quando ele começou a produzir frutos, já foi frutos maus.
Ele não conheceu o que era bom. Cresceu num lar que totalmente desgovernado, totalmente, né, sem Cristo. Então ele já cresceu, e por isso que às vezes nós já condenamos. Não, aquilo ali não tem jeito, aquela não tem jeito, porque ele não teve um princípio bíblico, cristão, não teve ensinamento. Mas nós, pela graça do Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, nós tivemos essa oportunidade já de conhecer depois de velho, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E estamos hoje, eu creio que nós temos oferecido e produzido frutos bons, e é o nosso compromisso, é o nosso objetivo, produzir bons frutos. Mas e como o Senhor Jesus foi bem sincero, toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Né? Então, quer dizer, se não dá bons frutos, vai para o fogo. Essa é a realidade que o Senhor está dizendo. Então você vê que o Senhor Jesus, ele usa da pureza, mas sim da justiça. Não dá fruto, não tem jeito, então, já que não tem jeito, tem que cortar e ir para o fogo. Então nós temos que acautelar, meus irmãos, dessas coisas, fugir da presença do mal. Hoje nós estamos caminhando com o Senhor, estamos sendo, né, libertos de muitas coisas. Não torna isso, não volte para trás. Não fica com saudade daquilo que fazia de errado, deixa para trás. Começa a produzir bons frutos, começa a multiplicar os seus frutos, né? E nós conhecemos a árvore pelo fruto que dá. Então você já conhece as pessoas pela mudança, você consegue ver a mudança nas pessoas depois que conheceu a Cristo, porque começou a dar bons frutos, né? E ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós temos que produzir algo, nós temos que produzir. Então não adianta também nós vivermos na casa do Senhor, dormir na casa do Senhor, engolir a palavra do Senhor, a Bíblia, conhecer ela, ler ela várias vezes, porque tem gente que já leu ela por muitas vezes, mas não vive a palavra do Senhor, não consegue dar um fruto, não consegue produzir nada de bom. Então é uma árvore que é conhecida pelos seus maus frutos. Então não adianta nós vivermos a casa na igreja, zelar, cuidar, pregar, ministrar, tudo, se nós não produzimos frutos bons. Nós temos que estar produzindo frutos. Mas o que eu tenho que fazer para produzir fruto? Nós sabemos. Eu sei aonde que eu tenho que colocar o adubo, aonde que eu tenho que colocar mais água, né? Às vezes eu preciso de mais água, e essa água que eu estou querendo dizer para os irmãos, é a palavra do Senhor, é a presença de Deus. Às vezes eu estou na casa do Senhor, mas estou longe de Deus. Tem muitas pessoas que vivem na casa do Senhor, não estou falando aqui de ninguém, tá bom? Tem gente que está na casa do Senhor, mas está longe de Deus. Pensa que todo mundo que está dentro da casa do Senhor está próximo do Senhor? Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor e está distante de Deus. E é assim. Então, quer dizer, não adianta nada. Nós vivemos na casa do Senhor, mas os frutos que nós produzimos não são bons. Então, quer dizer, nós temos que estar aonde estivermos, produzirmos bons frutos. Não se dobrar. Não se dobrar a outros deuses. Quer dizer, eu falo outros deuses que eu digo, é outros costumes, outras coisas que não agradam ao Senhor, que nós sabemos. Nós sabemos que não agrada a Deus. Que nós possamos produzir frutos bons aonde nós estivermos, na casa do Senhor, no trabalho, na nossa casa, na cidade, na rua, aonde nós estivermos, as pessoas possam conhecer você e eu, pelo fruto que nós produzimos. Ser uma pessoa sensata, honesta, cristã, não negar a Cristo, porque tem muitas pessoas que é cristão e nega Cristo. É cristão e nega Cristo aonde está, no trabalho, na casa, nega Cristo, porque quando você não testemunha que você é um cristão, que você é crente em Cristo, você está negando a Cristo. Então são frutos maus que nós estamos produzindo.
E eu quero também, já que o irmão abra a sua palavra, no livro de Salmos, capítulo 1, para nós complementar essa palavra. Também são 6 versículos aqui que o Senhor, através desse salmista, nos ensina nessa noite. Nós temos que ser produtores de bons frutos. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, uma palavra assim que o Senhor colocou no meu coração, que vem nos cumprimentar, nós como homens, varoa, feliz, né? Bem-aventurado, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. São varões que não andam segundo o conselho dos pecadores, né? Que nós fugimos desse meio que nos contamina, que só nos contamina, que só nos afasta do Espírito Santo, que quando nós estamos na roda dos escarnecedores, parece que nós não somos cristãos, porque nós compartilhamos com as mesmas coisas dos escarnecedores. E ele também diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então é o varão que ele dá mais atenção para as coisas de Deus. É o homem, a mulher que dá mais atenção para as coisas do Senhor. Medita na lei do Senhor. Ele anda sempre focado naquilo que o Senhor ensina, naquilo que o Senhor deseja, que nós andamos num caminho reto para com Ele. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando nós estamos meditando no Senhor, vivemos na palavra de Deus, nós não damos ouvidos aos escarnecedores, nem ficamos na roda, né, dos escarnecedores. Nós fugimos da presença do mal, porque nós sabemos que nós não podemos nos contaminar, porque se nós ficarmos convivendo, se você estiver forte e preparado, tudo bem, mas muitas vezes nós não estamos fortes nem preparados para estarmos junto com os ímpios e com os escarnecedores. Se nós não estamos preparados, nós começamos a voltar para trás e ser como um deles. E hoje nós estamos livres pela honra e a glória do Senhor. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, feliz é aquele, né, que medita na palavra do Senhor, e aquele que será, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. É aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, que está amparado no Senhor. Essa água é a presença de Deus, que está sempre nos fortalecendo. Quando a árvore está sendo sempre mantida, aguada, sempre você está aguando a sua planta, ela dá seu fruto no tempo certo. Pode ver, pode cuidar disso. Vê como é que Deus fala conosco assim na simplicidade. Quando você está olhando, deixe de aguar a sua planta, deixe de aguar a sua flor, para você ver o que vai acontecer. Vai chegar lá, está seco. Mas quando você está colocando água nela, ela está sempre, né, está sempre produzindo o seu fruto, a sua flor, no tempo certo. E assim a palavra, esse ensinamento de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, meditando no Senhor, quando nós estamos vivendo com o Senhor, essa água, essa presença do Senhor está sempre conosco e nos fortalece. E nós vamos dar o fruto no tempo certo. Nós vamos produzir fruto.
Mas se nós estamos distante de Deus, se nós estamos vivendo na roda dos escarnecedores, se nós estamos vivendo uma vida pecaminosa, não tem como nós produzir bons frutos. Porque não há presença do Senhor. Porque não há presença de Deus. Porque há ausência de Deus. Quando nós estamos vivendo no pecado, vivendo no erro, não há presença do Senhor. Então por isso que diz que bem-aventurado, feliz é o varão que anda na presença do Senhor. Então ele diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Quando você passa o produto pela trilhadeira, eu estou simplificando, a trilhadeira que vai tirar vamos dizer, o milho, a casca do milho, né? Então a palha e o sabugo ali, eles vão embora, né? O vento leva embora e o produto fica. O produto fica, os grãos ficam e a palha vai embora. Então essa é a moinha que vai embora. Então esses são os ímpios, são como palhas, não tem firmeza, o vento leva embora, né? Então por isso compara aqui, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então nós somos assim, meus irmãos, quando nós estamos longe do Senhor, né? Nós somos tratados como isso aí, como uma moinha que o vento espalha. Nós estamos falhos com Deus, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, vai haver o juízo. E o pecador, o ímpio, aquele que vive no pecado, não subsistirá. Esse vai ser o grande presente, né, do ímpio. Não subsistirá na presença do Senhor. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu caminho, o seu caminho. Deus conhece, não adianta nós queremos fugirmos ou tentar enganar o Senhor. O Senhor sabe tudo que eu penso, sabe o que eu quero, o que eu preciso, sabe aonde eu ando, sabe aonde eu estou errando. Deus sabe tudo de mim, assim como sabe de você também. Então que nós possamos saber que nós estamos sendo vigiados pelo Senhor, não por mal, mas que o Senhor está sempre nos vigiando para cuidar de nós. E nós muitas vezes achamos que estão fazendo bem para nós, quando nós saímos da presença de Deus, quando nós queremos alegrar os outros e não a Deus, quando nós queremos fazer a vontade das pessoas e não do Senhor. Deus sabe, e muitas vezes acontece, nós, para não perdermos a credibilidade, para não perder a amizade, nós queremos fazer a vontade das pessoas e contrariar a vontade de Deus. Porque se eu não fazer isso, vou entristecer meu amigo, a minha amiga, meu vizinho. Mas nós não estamos percebendo, nós estamos entristecendo a Deus, porque nós estamos tomando atitude errada, atitudes que estão desagradando ao Senhor. Então ele diz aqui, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Se você está andando na justiça, fazendo o que é certo, fique tranquilo, descanse seu coração. Deus se alegra com você, Deus se alegra conosco. Não sinta menos que ninguém, não sinta menor que ninguém, porque você está fazendo o justo, você está fazendo o certo. A justiça virá. Às vezes você está sendo prejudicado por algo que você está fazendo certo, mas continua fazendo certo, continua fazendo certo. E nós vamos ser perseguidos por ser justo. Às vezes você já está sendo perseguido, maltratado, está sendo esquecido, deixando você de lado, porque você está sendo justo, mas continua sendo justo. O justo terá sua resposta com Deus, o justo verá o Senhor. Então aqui ele diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, o ímpio não vai longe, quem vive no pecado não vai longe. Um dia ou outro ele vai tropeçar.
ele vai indo até, aparentemente, para ele, está indo bem, está dando tudo certo, para ele. Daqui a pouco, ali na frente, ele vai tropeçar e vai cair. Porque ele perecerá, a palavra diz. A palavra diz que ele vai perecer. Ele não vai subsistir, não vai vencer. Então, essas duas leituras que eu senti no meu coração ministrar aos irmãos, algo assim muito simples, mas que é objetivo para nós nessa noite. É um ensinamento para mim e para você. Primeiro, que nós temos que produzir frutos bons. Nós somos cristãos. Nós escolhemos ser cristãos. Então, começa a produzir bons frutos. Porque nós somos conhecidos pelos frutos que produzimos. Então, produz bons frutos. E aí você vai ver a resposta. Comece a produzir. E se, caso você ainda não está produzindo, caso você ainda não consegue, o que eu tenho que fazer? Atrai essa água que rega todos os dias, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus. Convida o Senhor para estar com você. Chama a presença do Senhor, se coloca na presença de Deus. Lê a palavra do Senhor, medita nela de dia e de noite. E você vai começar a produzir bons frutos, com certeza. Não tem como não produzir bons frutos se você estiver na presença do Senhor. Mas se você se afastar do Senhor, pode ter certeza que os seus frutos vão ser maus. E aqui nós estamos reunidos como cristãos, como filhos do Senhor, que já conhecemos a palavra, que já conhecemos, né, o que Deus quer, já entendemos o que Deus quer de nós. Então nós temos agora o compromisso de produzir frutos bons. Porque se nós caminharmos para o lado dos ímpios, né, do lado dos pecadores, nós convivermos na roda dos escarnecedores, nós vamos escolher um outro lado da vida. Nós vamos produzir frutos maus para aquelas pessoas que querem frutos maus. Tem pessoas que não produzem nada e o que produz é ruim. Creio que hoje aqui todo mundo está produzindo bons frutos e que sirva, né? Essa palavra venha servir para nós como um ensinamento. Se você está produzindo bons frutos, continua sendo regado pela presença do Senhor, para manter essa produção de frutos bons. E se há frutos maus ainda na sua vida, né, busque a presença do Senhor, para que você possa voltar a produzir bons frutos. Porque o resultado disso, dos maus frutos, não é bom, né? Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo, né? Eu faço uma pergunta para o irmão e para a irmã, não é para responder. Qual fruto que você está produzindo hoje? Qual fruto que você está, né, gerando hoje? Qual fruto? Uma análise para a nossa vida. Análise para mim e para você. Qual fruto que eu estou produzindo? Qual aquilo que eu estou proporcionando? O que será que as pessoas estão vendo dessa árvore aqui? Será que essa árvore aqui só está produzindo fruto dentro da igreja? Sou eu? Será que sou eu? Só estou produzindo aqui dentro? Quando eu saio ali fora, não produz nada, né? Não tem fruto nenhum, só sombra, né? Uma pequena sombra, né? Então, a gente tem que analisar nossa vida dessa forma. Qual o fruto que eu estou produzindo? Ou o fruto só produzindo aqui, lá em casa eu não produzo nada. Lá em casa só produzo frutos maus, na minha casa, né? No meu trabalho só estou produzindo frutos maus, fruto mau, né? Só fruto que ninguém consegue engolir. Então, meus irmãos, é uma meditação para a nossa vida. É um momento de pensar, de refletir, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, que nós possamos viver essa vida cristã dentro da igreja, fora da igreja, aonde nós estivermos, ser bons frutos, em nome de Jesus. Amém?